Muito bem-vindo ao seu programa Vamos Falar sobre Dinheiro, sempre trazendo informações sobre dinheiro e sobre investimentos. O nosso assunto hoje é moda. Como que é o orçamento aí na sua casa quando a gente fala de compra de roupas, acessórios, sapatos? Você coloca isso no seu orçamento? Será que você está fazendo a melhor escolha em relação a custo-benefício? Para falarmos sobre isso e sobre economia circular, eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Laura. Laura, seja muito bem-vinda. Obrigada, Luciana, pelo convite. Obrigada por estar aqui, né, oportunidade. Eu adoro falar sobre isso. Moda é investimento, sim, a gente tem que investir direitinho. Com certeza. E você acha que faz muita diferença, Laura, a forma como a gente se veste e se coloca diante do mundo? Com certeza. Eu falo que o cartão de visita mais importante que a gente tem não é aquele que a gente manda fazer na gráfica, né? Às vezes a gente toma mais cuidado com ele, com o logo, né? Principalmente para quem é empreendedor, tem a própria empresa. Tem todo o cuidado ali com o branding, mas o branding pessoal, né? O que a pessoa está vestindo, como ela se comporta, muitas vezes aí acaba pecando. Eu acabo querendo trazer uma imagem e vendendo outra quando eu falo aqui da minha imagem pessoal. Então a gente tem que estar alinhado, né? Sim. Entre aquilo que eu quero comunicar e aquilo que efetivamente eu comunico. Exatamente. Às vezes essa linguagem, né, ela não está ali harmônica, né? Às vezes a gente quer passar uma imagem mais profissional, uma imagem mais intelectual ou mais descontraída, mas na nossa vestimenta a gente está completamente diferente. E é aí que ocorrem os problemas de comunicação. Por exemplo, uma pessoa que vai numa entrevista de emprego, fazer essa análise antes de qual é a empresa, como a empresa se veste, a imagem da empresa, você acredita que também influencia ali naquela decisão se contrata ou não a pessoa? Com certeza. É primordial você pesquisar o estilo da empresa, o dress code, dar uma olhada nas redes sociais. Hoje a gente tem muita facilidade, porque a gente entra ali na página da empresa, nas imagens, nas fotos, nos stories, às vezes de um evento interno, você já capta ali qual é a mensagem, se a empresa é mais descontraída, se ela é mais tradicional. E aí na hora da entrevista é muito importante que você esteja alinhada à linguagem da empresa, mas também ao cargo que você está pleiteando ali. E, por exemplo, eu quero um cargo de liderança, quero um cargo de responsabilidade. Queria que você desse algumas dicas para quem está aqui com a gente, que de repente esteja aqui na mesma situação. Você já passou por isso? Vai para a entrevista e pensa, puxa, qual roupa, qual vai ser o meu look de hoje? Bom, cargos de liderança, na maior parte das empresas, né, são cargos que demandam ali cores mais neutras, né, modelagens mais retas. Claro que vai muito da vibe da empresa. Então, às vezes, uma startup, você não precisa estar necessariamente com um blazer. E talvez, se você for de blazer, até não combina muito com o ambiente. Exatamente. Mas, sabe que no fundo, quando eu estou na dúvida, eu prefiro pecar um pouquinho pelo excesso na formalidade do que informal demais. Então é preferível que eu peque ali, sendo mais conservadora no meu look, usando cores mais neutras. Dê exemplos de cores neutras aqui para quem está com a gente. Olha, as cores neutras são aquelas cores que assim combinam com tudo no nosso armário, né? Então o preto, o azul marinho inclusive é uma cor excelente para entrevista de emprego. Porque ele traz credibilidade, seriedade, mas ele não é tão fechado quanto o preto, né? O preto é uma cor que traz bastante ali força, distanciamento. Então, às vezes, o azul marinho é até melhor. O bege, o branco. Então, essas cores que a gente tem facilidade de combinar entre si são as cores neutras, que são as que eu recomendo, né, na maior parte das empresas, utilizar no processo seletivo. E aí a forma como eu uso também os acessórios, brincos, como eu arrumo o cabelo, isso também vai influenciar nesse processo decisório? Com certeza, né? Numa empresa mais tradicional, por exemplo, né? Vou dar o exemplo do seu corte de cabelo. Sim. Seu corte de cabelo, ele é mais assimétrico. Então, o que ele transmite? Ele transmite bastante criatividade, ousadia. Se você fosse pleitear um cargo para uma empresa muito tradicional, você não precisaria mudar o seu cabelo, mas aí na vestimenta você precisaria trazer bastante desse tradicional, né? Nos acessórios, algo menor, né? Mais delicado. Por quê? Porque o seu cabelo já comunica bastante ousadia. Então a gente tem que equilibrar. Nunca é uma coisa só. Nunca é só a roupa, só o acessório ou só o cabelo. É o conjunto ali de harmonia das coisas. Que legal. E às vezes a gente em casa, né, temos adolescentes,
adolescentes, talvez aí você que esteja com a gente também tem adolescentes, e quando a gente tenta passar essa mensagem, nem sempre ela é bem entendida. Por exemplo, de roupas curtas, decotadas, que mostram demais. Isso também vai afetar a comunicação por um outro aspecto. Sim, hoje a gente vive, né, uma dualidade aí, né, as pessoas que defendem que você pode se vestir como você quiser, como você deseja. Isso é uma verdade, mas acima disso está a adequação. Nós sempre temos que estar adequados ao ambiente em que a gente se apresenta, né? Então, assim, eu não vou à igreja da mesma forma que eu vou à praia, da mesma forma que eu vou a um casamento. Então, isso é adequação. Então, por exemplo, eu posso ter um estilo mais criativo, gostar de cores, de formas diferentes, coisas mais ousadas. Porém, a forma que eu vou usar a minha ousadia num casamento é diferente da que eu vou usar num churrasco na minha casa, né? E é aí que as pessoas precisam balancear entre estilo e adequação. Sim, a palavra talvez seja essa, né? De equilíbrio, de estar adequada em relação ao ambiente, de pesquisar antes para saber se realmente aquilo ali está de acordo com o evento. E o dress code que você mencionou, conta pra gente exatamente o que é isso. O dress code é do inglês, né? O código de vestimenta. Então, assim, a maioria das empresas, principalmente empresas grandes, tem um código de vestimenta, onde está escrito lá o que é permitido e o que não é permitido, né? O que eles aconselham ou não. Então, existem dress codes mais formais, intermediários e mais informais, que é aquilo que você falou. Nem sempre é adequado usar um blazer, né? A gente vê muita regrinha, às vezes, na internet. Compre um blazer que você vai estar sempre bem vestida. Todas as ocasiões. Não, são em todas as ocasiões. Por exemplo, você vai numa festa infantil, com filhos pequenos. Como é que você vai andar atrás das crianças ali de blazer de salto? Exatamente, não vai combinar. Exatamente. Laura, e quando a gente recebe esses convites, é sempre aquela dúvida, né? Puxa, traje passeio completo, o que eu vou usar? E às vezes a gente vê isso, né? Por exemplo, essa ocasião, traje passeio completo. E pessoas às vezes chegam de bermuda, de tênis, de chinelo. E não é isso que esse pedido quer dizer, não? Sim, a minha dica é, não sabe do que estamos falando, procure no Google. Google, na hora, né? Lá vai Deixa eu olhar. Tudo. Gente, teve dúvida, a internet está cheia de informações a esse respeito dos trajes. E as pessoas às vezes encaram os trajes como uma chatice. Mas não, o traje, estando descrito, ele está te resguardando a não passar por constrangimento. Sim, não passar vergonha, não vou chegar de um jeito e tá todo mundo Exato. diferente. Imagina você chega num ambiente que tá todo mundo de vestido longo, smoking, e você vai de chinelo e bermuda. Você vai se sentir muito envergonhado. Ou calça jeans, né? Ou algo bem informal. Exatamente. Então, o traje descrito é a melhor coisa que pode acontecer. Porque ali tá o que você tem que usar, ficou na dúvida, dá um Google e siga sempre o traje, porque aí você não vai ficar constrangida de maneira nenhuma. Que legal. Aí um ponto aqui importante é que às vezes as pessoas pensam que é preciso ter muito dinheiro para se vestir bem ou para estar na moda, para estar aí com aquele alinhamento que a gente vê, né, naquelas redes sociais específicas de moda, mas não é bem assim. Dá pra gente fazer aqui boas opções e cuidando do bolso. Então, se você quer saber como, não saia daqui que a gente já volta e a Laura vai contar tudo, como fazer aí para se vestir bem adequadamente e gastando pouco dinheiro. A gente já volta. Estamos de volta com o nosso programa Vamos Falar sobre Dinheiro. Você já nos segue lá nas redes sociais? Se você ainda não faz isso, corre lá no Instagram, @LucianeQuedo, e também lá no YouTube. E se você tiver perdido algum dos programas, eu te convido a ir lá e assistir, que a gente tem um estoque grande ali de programas falando sobre temas variados, sempre para cuidar bem do seu bolso. E hoje a gente está falando aqui de um tema importantíssimo que com certeza você já deve ter pensado:
Puxa, mas eu não tenho nada aqui no meu guarda-roupa, o que eu vou vestir? Recebi ali um convite para uma ocasião especial, ou tenho aquela entrevista de emprego e tenho pouco dinheiro. E a gente vai falar aqui justamente sobre as alternativas que a gente tem para que a gente possa maximizar os recursos. Sim, não, essa história de precisa ter muito dinheiro para se vestir bem, precisa ter muitas peças para ter looks bons, adequados, é uma grande mentira. Quantidade não é sinônimo de qualidade. E aí a gente às vezes pensa que comprando na liquidação, né, 5 blusinhas por um determinado valor, a gente vai estar ali garantindo a eficiência. Mas você acha que é preferível, nessa escolha, eu compro 5 peças, por exemplo, de baixa qualidade, ou eu posso investir em uma peça de boa qualidade? Faz diferença aqui esse momento da decisão? Olha, faz muita diferença, né? Por quê? Às vezes você compra uma quantidade grande de peças por um valor baixo, mas a qualidade dessas peças não é boa. Então, no momento da lavagem, ou 2, 3 vezes que você usar, você já vai notar ali que deu bolinha, que a tinta, muitas vezes, né, o tingimento ali saiu. Então, já não valeu a pena. E também, né, o custo-benefício de como aquilo cai no seu corpo, porque é diferente. O custo de uma roupa ser mais barato e outro ser mais caro, não é à toa, né? O processo de produção, os tecidos envolvidos, né? O design, os elementos de design que foram pensados ali, eles têm um custo maior. Então, não é à toa que uma coisa custa R$20 e outra custa R$100, por exemplo. E outra coisa, a gente também pensar na combinação. Puxa, eu vou comprar aqui esse blazer verde maravilhoso, mas eu tenho que pensar se eu tenho outras peças que combinem com ele, que eu possa usar conjuntamente? Com certeza. A gente tem que conhecer o nosso armário, né? Muitas vezes a gente não sabe o que a gente tem, porque a gente compra, coloca lá dentro, compra, coloca lá dentro. E a gente não tem, né, aquela rotina de tempos em tempos olhar tudo que a gente tem, olhar o que faz mais de 6 meses, 1 ano que a gente não usa, porque tem peça lá, se for olhar, tem mesmo. E às vezes as pessoas acham aquela peça, né, gente, com a etiqueta ali que nunca foi usada. E quando a gente faz isso com a gente mesma, a gente está roubando aqui horas de vida, horas que nós poderíamos estar servindo o outro, cuidando da parte espiritual, passando com a família, não fazendo nada, que a gente trocou trabalho por dinheiro. E quando eu tenho ali uma peça que eu deixo ela lá guardadinha por 6 meses, a chance de eu nunca mais usar é grande, não? É grande. A gente tem que avaliar, por exemplo, uma peça. A gente está falando muito dos dress codes para eventos, né? Então, às vezes, você foi madrinha de um casamento, alguma ocasião que realmente não é sempre que você tem na sua rotina. Nesses casos, a gente pode avaliar. A gente perdoa, puxa, eu vou deixar aqui... Sim, foi para o casamento, né, de alguém, aniversário de alguém, algo muito especial, ok. Mas as roupas do dia a dia, né? Aquelas que a gente usa na rotina, realmente, passou de 6 meses, 8 meses, 1 ano... A recomendação é porque ali você não vai usar mais. Você não gostou, de repente não combina com nada mais e acontece, né, de comprar ali qualquer coisa e a gente chega em casa e fala, puxa vida, na loja eu tive uma impressão e em casa eu tenho outra. E já aconteceu, né, de eu ir numa loja que tem um provador bonito, iluminado, num espaço reduzido e que eu acho que ficou bom. E quando eu chego em casa que eu olho e não ficou bom. Por que isso acontece? A gente faz compras de uma forma muitas vezes emocional, né? Então, às vezes você tá triste, você vai comprar. Você tá feliz. Isso. Ou então você tá muito feliz e aí você merece uma peça nova, você vai comprar. Aí quando chega o cartão fica triste. Exatamente. E a nossa emoção, ela é capaz de mudar a percepção que a gente tem frente a um espelho. Quando a gente não tá muito bem, né, com a gente mesmo, é difícil a gente se achar bonita, né? Então, essa percepção muda. Então, eu sempre evito fazer compras, né, adquirir coisas novas, quando o meu humor ou tá pra muito ou tá pra lá embaixo, né? Tá Tem vendo, que tá com gente? equilíbrio. Ó, prestem atenção nisso, que essa aqui é uma dica preciosa, né, Laura? Porque nesses momentos a gente tem uma tendência de fazer a coisa errada. Com certeza, a gente vai fazer. E também, assim, se a gente tá mais fragilizado emocionalmente, o vendedor vai ter um argumento ali que às vezes vai te convencer, né? Vai falar que tá lindo, que tá maravilhoso. E às vezes até tá? Não tô falando que os vendedores mentem, não. Às vezes está bonito, mas aquilo não tem a sua essência. Aquilo não tem o seu estilo. E aí você não consegue agregar no dia a dia nas suas combinações. E não vai usar, é dinheiro parado. Com certeza. E quando estraga alguma coisa, né? Cai um botão, descostura, é comum que as pessoas deixem aquilo ali e não usem? Olha, eu diria que tem 2 cenários.
as pessoas que deixam de lado, parece que não existe costureira, que não existe não ateliê. Não sabe que existe, viu, gente? Existe costureira, existe ateliê, existe ali a gente manter uma linha e uma agulha do ladinho na caixinha de onde passa a roupa. Exatamente. Às vezes caiu um botão, a pessoa já não usa mais, porque parece que não existem esses profissionais, né? Mas também existe um outro perfil muito curioso, que é aquele que acha que ninguém vai perceber. Sabe? Ninguém vai ver, é só um botãozinho, é só uma manchinha. E, gente, percebem. É porque a pessoa não vai chegar em você e falar. Muitas vezes as pessoas não têm essa capacidade de falar, olha, tá manchado, olha, caiu o seu botão. Muitas vezes elas reparam, mas elas não falam nada. Então, isso de que ninguém vai reparar, cuidado. Também não é verdade, né? E às vezes pode transmitir um desleixo, pode transmitir uma falta de cuidado com a própria imagem e de repente você aí, uma liderança, você tem funcionários, você tem uma interface com o cliente, atende clientes e a imagem que você está passando é essa, né? Poxa, se eu faço isso comigo, eu posso também fazer no meu serviço ali, no atendimento que eu presto. Com certeza, como eu disse, a nossa imagem é o nosso cartão de visita. Como é esta marca, essa minha marca pessoal? Sou uma pessoa cuidadosa, uma pessoa detalhista, né? Então, assim, quando eu tenho um buraquinho, eu deixo, tenho uma bolinha, eu deixo. O que isso demonstra no fundo? Que eu não sou muito atenta a detalhes. E isso é uma coisa que as pessoas reparam. Sapato também, né? Às vezes a gente vai batendo o sapato, a sola já gastou. Muita gente na pandemia, né? Sabe aquele sapato que a gente deixou lá guardadinho e de repente a gente lembra, puxa, vou usar esse sapato. Aí você usa, descola o solado inteiro do sapato, arrebenta. É. Os calçados, acessórios, então assim, né? Sapato, bolsa, cinto, né? Os acessórios no geral, né? Bijuterias, joias, todos merecem cuidado, né? Então vale a mesma coisa, é só um raladinho. Então assim, se é só um raladinho, se é só uma coisinha, leva no sapateiro para consertar. Conserta, vê se tem algum jeito ali em casa mesmo, às vezes uma graxa ou uma tinta. Hoje a gente tem tanta facilidade, né, para arrumar. Pois e assim, não tem mais jeito, gente? Vida que segue, uma nova aquisição, porque aí você vai estar realmente investindo em algo que você precisa. Né? Sim, e para a gente também doar, a gente tem que fazer isso enquanto as peças estão boas. Não vale aquela coisa estragada, rasgada, velha. Esse a gente não manda para doação. Para doação, a gente precisa mandar aquilo que o outro ainda consiga usar. Sim, isso é muito importante. E às vezes a gente tem um item que ele é mais caro, que por algum motivo não ficou bom, ou que eu quero trocar de estilo. Vale fazer uso também do desapego? Com certeza. Eu falo que o desapego, ele é assim, não é nem o futuro, ele já é o presente e é o que vai ser mais forte no futuro. Sabe que já existem pesquisas que até 2030, o volume de compras em lojas, né, onde você compra ali pela primeira vez um produto nunca usado, e o volume de vendas em lojas de desapego serão iguais, serão equivalentes? É mesmo. E você ainda tem preconceito com isso? Você ainda pensa, eu não sei se eu vou querer isso aqui usado, quero com cheirinho de novo? Não saia daí que no último bloco a gente vai falar sobre isso. Estamos de volta com o seu programa Vamos Falar sobre Dinheiro. Na hora de comprar um acessório, um sapato, uma bolsa, uma roupa, você é daqueles que vai lá num brechó, numa loja de usados ou faz questão de que seja algo novo, usado pela primeira vez? Muitas pessoas têm preconceitos, né, Laura, quando a gente fala disso, mas é um preconceito que nós deveríamos deixar de lado, não? Sim, cada vez mais, porque a própria indústria da moda, né, hoje a gente vive um grande problema, tá? Ambiental, inclusive. Exatamente. Não há mais espaço no planeta para descartar tantas peças, né? Você sabia que a maioria das peças que são descartadas, 40% das peças descartadas nunca foram usadas? Nossa, 40% é muita coisa. É muita coisa. Então o planeta não suporta mais. Por isso que vai chegar no momento
momento que o desapego não vai ter essa de, eu não gosto. Não, ele vai ser a nossa opção. E por que não, gente? Aquilo, né, esse conceito de novo, ele também é relativo, porque aquilo talvez não é novo de acabou de ser fabricado, mas é novo para você. É novo no seu guarda-roupa, no seu look. E também, às vezes, é preferível não comprar uma peça boa, de segunda mão, reutilizada, do que comprar uma peça ruim, mesmo que ela seja novinha ali na loja. Sim, e assim, quanto mais tempo aquele artigo tem, né, de que ele foi fabricado e ele está em perfeito estado, significa que a qualidade dele é muito boa, porque ele durou todos aqueles anos e ainda está muito bom. Então, é uma compra certeira. Mas, claro, tem a nossa parcela ali. Então, a gente tem que respeitar na etiqueta, né? O método de lavagem, a conservação. Então, a gente tem que ler ali aquela etiqueta. Sabe aquela etiqueta que a gente às vezes arranca sem olhar? A gente tem que ler, certo? Tem que ler, porque assim, muitas peças, às vezes peças de inverno, o que acontece muito? Se é de couro, descasca. Se é de alguma fibra natural, acaba pegando fungo. Por quê? Porque fica lá no fundo do armário, sem luz, sem estar arejado, e aí você perde a peça. Então, precisa se atentar à conservação. Às vezes é um produto bom, o que estraga é a nossa conservação do produto. A gente é que não sabe cuidar, às vezes, daquilo ali, trata de uma maneira que não é a melhor. Exatamente. Né? E a gente tem que tomar esse cuidado de garantir que o armário esteja arejado, de colocar as peças de vez em quando no sol, dar uma limpada ali, tirar tudo, né? Isso é muito importante, né? Então, assim, algumas dicas até, né? Peças em couro, né? Ou que nem sejam couro de verdade, né? Sejam ali um couro sintético. É importante de tempos em tempos você hidratar. É como a nossa pele, né? O couro é uma pele. E a gente hidrata com o quê? Com o creme que a gente usa, acredita? Jura? O mesmo creme que eu passo no corpo? Existem hidratantes, tá? Feitos para isso, mas aquele hidratante que a gente mesmo usa, a gente pode pegar um pouquinho dele, passar na peça, claro, né? Com moderação. Comedidamente, não é para lambuzar a peça, é um pouquinho. Essa dica é excelente, eu nunca fiz isso. Peguei essa dica aqui para mim. E outro ponto, quando a gente fala assim, enjoei, eu gosto muito dessa cor, de repente era um vestido que eu usei muito e agora eu enjoei. Também pedir para fazer uma reforma é uma boa alternativa? Excelente alternativa. Então, você transformar as peças, né? Então, às vezes é uma blusa de manga longa, você vai até um costureiro, um ateliê, pede para tirar as mangas, já vai mudar o modelo, né? Um vestido você transforma numa saia, uma calça você transforma num shorts. Então, dá pra gente ir customizando as nossas próprias peças e ter sempre peças novas. E, por exemplo, né, quando muda uma manga nova, que muda a estação, algo novo, eu posso, de repente, olhar aquilo que eu já tenho e aproveitar ali o movimento. Com certeza. Assim, a gente hoje vive uma enxurrada de tendências, né? As tendências que antes eram feitas duas tendências a cada 6 meses, hoje a cada semana praticamente tem uma tendência nova. Então a gente tem que tomar cuidado, porque nem toda tendência também é pra gente. Às vezes a gente fica fissurado ali numa tendência, não, porque tá usando isso, eu quero, só que daqui a pouco ela passa. E quando a gente coloca, puxa, essa tendência não tem nada a ver comigo. Também tem a ver com a personalidade, né? Então hoje as redes sociais são maravilhosas, a internet é maravilhosa, eu faço uso, né? Mas tem esse lado que a gente precisa ser comedido no conteúdo que a gente consome. Sim, falando em consumir conteúdo, você tem redes sociais e é bastante ativa nelas. Essas dicas você também passa por lá? Sim, no meu Instagram, né? Qual que é? Deixa aqui pra gente. Vou deixar, é o @blanilaura. No meu Instagram, eu sempre estou postando, né, conteúdos, técnicas que ajudam as pessoas a se vestirem melhor, a reaproveitar as próprias roupas. Eu ensino formas diferentes de você usar uma mesma peça, porque às vezes você pode repetir várias vezes a mesma peça. Dependendo da combinação que você faz, as pessoas nem percebem, porque muda tudo, né? Então eu costumo colocar isso. E o aprendizado hoje, ele não é mais restrito ao banco ali da universidade, a um livro somente. Aqui a gente está no momento de aprendizado e as redes sociais elas podem ser bem utilizadas também para isso. Com certeza, não, as redes sociais estão cheias de conteúdos maravilhosos. Eu olho muito, né, apesar de ser a minha profissão, de ser consultora, mas muito da minha bagagem, da minha criatividade é porque eu estou sempre de olho ali no que as pessoas estão fazendo, no que elas estão usando. Então isso vai nos ajudando a se vestir cada vez melhor. Que legal. E para quem aí não consegue, né, copiar os looks, eu tenho também essa dificuldade de olhar lá sozinha. Conta um pouquinho de como funciona o trabalho da consultoria de estilo.
Bom, a consultoria de estilo, ela é exatamente isso, é para ajudar as pessoas a se vestirem da melhor forma, estrategicamente, de acordo com a mensagem que elas querem passar, né? Então, o papel da consultora é entender a rotina, né? Às vezes as pessoas acham que é só entender corpo e estilo, não. Precisa entender a rotina daquela cliente, o que ela gosta de usar, ela ou ele, né? Gosta de usar no dia a dia. Qual é a profissão, né? Quais peças vão vestir melhor esse corpo, aliado a essa personalidade e a esse estilo. Eu sempre dou o exemplo que quase ninguém teve um momento com a mãe, com o pai, com a avó, de sentar e falar assim, olha, agora a gente vai aprender a se vestir. A gente não tem esse momento. A gente vai imitando, né? Começa a ficar uma coisa natural. Chega um dia que os pais não escolhem mais a roupa, você vai lá, a criança pega sozinha e segue a vida. Então como você não teve um método para aprender, é normal não saber. E tá tudo bem não saber. Tem profissionais que sabem e podem ajudar. Então, não é vergonha nenhuma procurar consultoria de imagem. Consultor de imagem não joga o guarda-roupa inteiro fora. Não vai falar, puxa, tem que trocar tudo? Não. Eu, pelo menos, eu busco sempre reaproveitar ao máximo que a pessoa já tem. Que bacana. E quem quiser entrar em contato com você, você pode deixar aqui o contato pra gente? Claro, mas pelas redes sociais também. É o melhor contato, @BlaniLaura. Mandar Deixa uma mensagem. Seu e-mail também. O meu e-mail é jovem, né? Mas jovem ainda usa e-mail? Usa. O meu e-mail é o lauratblani@gmail.com. A gente vai deixar aqui no GC. E, gente, vale a pena o autoconhecimento, a forma como a gente se reconhece diante do mundo, a forma como a gente aprende a se cuidar e a gostar de nós faz toda a diferença na forma que nós consumimos e na forma que a gente aqui interage e colabora para que o mundo seja um lugar melhor. Laura, quero te agradecer muito a presença, seja sempre muito bem-vinda, já teremos que marcar aqui uma volta, que é muita coisa para falar. Com certeza, eu que agradeço o convite, muito obrigada pelo espaço, foi uma delícia esse papo e eu espero que a gente repita sim. Combinado. E você, semana que vem tem programa novo e eu te espero por aqui e também lá nas redes sociais. Mande suas dicas, suas sugestões e de repente esse pode ser o tema aqui do próximo programa. Até breve!